Basicamente, pouco se sabe sobre a infância do Armin, mas supondo, pelo que eu sei da sua família, inclusive do que foi exposto aqui, também sei do seu pai, que virá à tona quando chegarmos nos outros episódios, eu desconfio que ele não teve uma infância perfeita realmente. Quando o indivíduo cresce em um lar disfuncional, ele carrega impressões que posteriormente se transformam em marcas e que ficam armazenadas e posteriormente são programadas a se manifestar das mais diversas formas possíveis. Na maior parte das vezes, a manifestação dessas marcas não é positiva, não é bonita. E nessas mensagens do direct, o Armin, ao mesmo tempo que é carente, também se percebe que é inconstante, enviando vários textos para inúmeras pessoas, implorando pela atenção delas. Porque, no fundo, ele queria isso, ele queria muita atenção aqui. Toda essa imprudência desenfreada, escrevendo barbaridades sem qualquer temor de ser pego, realmente choca o quanto a cabeça dele via o mundo de uma outra forma. Porque parece que ele não tinha medo de colocar suas coisas por escrito, com várias e várias pessoas, mesmo sabendo que poderia vazar com um clique de um botão. Correr o risco de ser descoberto, será que fazia parte da torção dele? Não sei, pode ser também. Mas provavelmente ele deve ter falado com dezenas de moças nos últimos anos. E eu não duvido desses prints, eu acredito realmente que eles são verdadeiros, que eles são verídicos e que eles estão relacionados ao Armin. E rastreando algumas coisas no meio do caminho, a gente vê alguns sinais estranhos, como o filho dele chupando seus pés, que eram coisas que não precisávamos ver. O Armin é famoso, esse vídeo será levado até a idade adulta dos seus filhos e agora ele e a sua ex-esposa, que não deveriam ter visto aquilo como normal, então aquilo ali foi uma baita bola fora, e postá-lo ainda por cima com uma hashtag de fetiche por pés não é bom para nenhum menor. Isso é triste de ver como muitas vezes a realidade hoje está tão depravada que às vezes os pais não veem problema em algumas coisas que eles mesmos empurram os seus filhos para fazer. E ainda mais alguém aqui com milhões de seguidores, muito conhecido e bastante mencionado pelas manchetes em todo o mundo. E agora, quando a gente chega nas parafilias, a gente pode olhar todo o ângulo aqui, porque o foco da parafilia pode ser uma variedade de objetos, situações, animais ou pessoas, como menores ou adultos não consentidos, inclusive. E aí, essa excitação íntima pode depender do uso ou da presença desse foco. E uma vez que esses padrões de excitação são estabelecidos, geralmente no final da infância ou perto da puberdade, eles duram toda a vida. Então, esses distúrbios parafílicos podem prejudicar seriamente a capacidade da atividade íntima, afetuosa e recíproca, que é o que o Armin claramente demonstrava pelos relatos que a gente viu aqui. Então, parceiros de pessoas com transtorno parafílico podem se sentir como objeto ou como se não fossem importantes ou até mesmo desnecessárias no relacionamento íntimo. Qualquer coisa que o Armin sentia quando estava com essas mulheres só poderia ser alcançado através de seus brinquedos, que envolviam provocar dor nelas. É um trapézio, eu causo dor para sentir prazer. Só que a definição não é tão simples quanto essa minha última frase parece. No caso do Armin, não existe um limite de satisfação e eu acredito que nesse estágio os níveis ficam cada vez mais altos e para suas amantes os padrões passam a ser mais difíceis de cobrir. Então ele se torna insaciável, incansável e insolúvel, com cada vez mais exigências e extremos. Encontro a encontro, as barreiras foram ultrapassadas pelo Armin e cada vez mais ele foi mais longe. Provavelmente, se ele não tivesse sido exposto, poderia levar alguém ao último suspiro. Já pensou numa moça que estivesse ali tentando agradá-lo? O sadismo aumenta do narcisismo ao maquiavelismo e do maquiavelismo à psicopatia. No entanto, o maquiavelismo não tem um desejo íntimo sadomasoquista, mas o narcisismo tem. O maquiavelismo está muito ocupado com conquistas sinistras, como objetivos, dinheiro, posição. Portanto, há uma diferença aqui entre essa prova de fantasia íntima. E é interessante que na entrevista que ele deu lá para Playboy, ele disse que não fazia isso com a sua esposa na época, porque ele a respeitava demais. Ou seja, aqui se explica o porquê os adultérios. Todo motivo está baseado nesta entrevista que ele deu, do passado que hoje faz com que venhamos entender o presente. As amantes eram as únicas que poderiam preencher essa necessidade violenta, esses desejos agressivos que ele tinha dentro de si.
Ele é um parafílico que responde a esses desejos com uma violência íntima. E basicamente ele era um viciado com desfoque de linhas, onde o consentimento consensual e torções desciam para segundo plano, sem contar os estímulos de degradação que ele sujeitou a essas mulheres. Ou seja, eu respeito a minha esposa, ou eu sei que ela não vai aceitar de qualquer jeito, mas se ele de fato não respeitasse, de repente falasse, não, tipo, não quero ter isso com você, mas a forma como ele via essas moças era realmente um ponto interessante e um ponto a se comentar, que elas eram apenas objetos descartáveis, fantoches nas mãos dele, fantoches para os desejos dele. E a fantasia começa na mente, e aí se transforma em distúrbio e precisa ser executada ao nível físico. O sadismo em si não é um transtorno, mas uma pessoa sádica de alto grau, como o Armin, pode ser diagnosticada como um psicopata ou alguém com um transtorno antissocial. Os sintomas do sadismo incluem o uso da crueldade emocional, a manipulação proposital dos outros através do uso do medo e a preocupação com a violência, o medo de ser ferido. Existem duas maneiras pelas quais uma pessoa pode se tornar sádica: as experiências desfavoráveis durante a infância ou então outros eventos nos estágios iniciais do desenvolvimento íntimo. Uma personalidade sádica pode ser desenvolvida através da aprendizagem também. Então, eu acho que um ponto dele, ele aprendeu com a aprendizagem. Por quê? Porque hoje o mundo íntimo, gente, o mundo íntimo, fora da sua casa, das coisas que você faz corretamente, vocês não têm noção, mas é muito horrível. E eu falo com base em muita experiência clínica de muitos pacientes viciados em conteúdo adulto que eu já atendi, que eu atendo. Então, assim, vocês não têm noção. Gente, das coisas que eu ouço coisas assim que eu falo, eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas são coisas, assim, muito berrantes que as pessoas vão descobrindo porque elas estão viciadas e são impulsionadas e cada vez mais elas precisam ir além, elas precisam achar coisas novas. E na verdade, às vezes, você não vai achar só coisas novas dentro daquele tópico, porque ali tem um limite. Então existem outras coisas que estão em um degrau mais baixo, mais fundo, mais profundo. E aí, o fundo do poço nunca tem limite. Ou então ele chega no âmbito criminal, então no desenvolvimento de uma pessoa que sente atração por menores. E muitas vezes existem muitos estudos científicos e na experiência clínica mesmo eu já vi isso, de pessoas que consumiram tanto aquele material adulto que elas chegaram sem querer, não acontece por querer, mas chegaram sem querer no material de adulto íntimo infantil. Imagina, que horror. A pessoa absorveu tanto aquilo que no começo ela não gosta, mas depois ela passa a gostar, porque ela está vendo, e aí ela sente a vontade de realizar aquilo no mundo real, e aí ela se torna alguém que toca em menores. Olha a monstruosidade. Então a depravação é uma corda que só puxa para baixo, então a pessoa vai chegar em um âmbito criminal em algum nível, seja nesse que eu mencionei aqui, ou seja nesse do Armin, que é as acusações, o fato dele ter a marca que ele fez com a moça ali, que ele fez lá, aquilo ali é o quê? É um esfaqueamento. A primeira coisa que eu lembrei ao analisar esse caso é que muitos assassinos que matam vítimas com dezenas de facadas, foi descoberto que essa motivação sanguinária e violenta está baseada num desejo íntimo, que este perturbado sente ao fazer isso. Então é como se fosse uma relação íntima que ele tem quando ele está ali golpeando. E ele sente o prazer nos golpes que ele não pode sentir numa relação íntima normal. Então, olha o ponto que o Armin chegou. Vocês não têm noção, a menos quem é psicólogo, terapeuta, que está assistindo esse vídeo, que sabe do que eu estou falando, o quanto a depravação pode transformar as pessoas em monstros, em alguém que de repente você conheceu que era maravilhoso ou que é maravilhoso, mas que no oculto ela faz coisas que você não imagina, que se vier à tona, se sair na mídia, você vai falar, gente, não é possível, eu tô chocado. De repente você até jura a inocência dela, você fala, não, armação, conspiração, mas não é. Mas não é porque a pessoa tinha, né, ali toda uma vida, mas no oculto, ela estava sendo levada pelos seus desejos. Então, muitas vezes, o indivíduo pode chegar ao ponto de desenvolver um desejo de forçar. Ele não quer alguém que quer se envolver com ele consentindo, de forma consensual. Não, ele gosta de forçar. Quando a pessoa, quanto mais ela luta, quanto mais a vítima se debate, não, por favor, me solta, mais ele gosta. Mais ele gosta, mais ele fala, uau, é isso mesmo! Por dentro, gente, já pensou?
A vítima não tem a menor noção. Ela pensa que gritar, que berrar, que choramingar, que gritar aos quatro ventos vai fazer esse monstro que está em cima dela pesar a consciência e de repente parar, mas ela nem imagina que os gritos dela soam como música nos ouvidos dele. Uma mente distorcida é realmente uma mente distorcida. Ela vê uma parede, mas ela enxerga aquilo de um outro modo, não como uma parede. E o sadismo limítrofe pode não parecer perigoso, mas esses comportamentos que eu mencionei agora não se contentam com os limites. O prazer está em avançar os sinais vermelhos, as linhas, as faixas. Isso se enquadra em várias situações e muito particulares, às vezes, que cada um pode estar vivendo em sua própria casa. É muito comum narcisistas com uma tendência de depravação que não suportam a ideia de ver outro homem olhando para a esposa. Para de olhar, que aquele cara tá te vendo. A pessoa você fala, meu Deus, ninguém tá me vendo, para com isso. A pessoa, não, tá te vendo e você tá olhando para ele. A pessoa tem uma crise, um ataque, não dá nem para ir no mercado junto com ela. Mas, como eu já atendi, já ouvi pessoas, não suporto, porque olham para ela na rua. Mentira, não olham nada, é você que olha para as outras. Mas, a pessoa, depois diz, eu gostaria olha, Lívia, eu gostaria que você se envolvesse com dois homens, enquanto eu assisto tudo. Gente que faz esse tipo de proposta. Ou seja, ele sente um ciúmes doentio, mas não tem problemas em fantasiar. Ver a esposa com outros homens na forma mais íntima possível. É um padrão de ciúmes que se rege ao controle e não tem nada a ver com amor e carinho. Porque é isso que a depravação é. Muitos homens adoram possuir e controlar mulheres, só que olha só, há muitas mulheres que adoram ser possuídas e controladas. E é aqui que a gente entra nesse tipo de vítima, nas vítimas que caíram na conversa do Sr. Hammer. Eu não vou falar muito hoje sobre essas vítimas. Isso tudo é um aspecto sobre o controle e a propriedade que geralmente permeia aspectos da vida dos envolvidos, dos dois envolvidos, de todos os envolvidos em casos como esse. Eu acho que na cabeça do Sr. Hammer, o que ele fez foi avaliar as reações dessas moças e ver o quanto estavam dispostas a ceder. Porque antes dele ultrapassar a faixa, elas permitiram no começo. E elas deixaram muita coisa acontecer porque queriam ser uma boa submissa. O que ganharam em troca? No caso, pode ser uma falsa impressão de cuidado e aconchego, baseado em um vazio de carência. E depois, é claro, elas perceberam que o alto preço não estava valendo o retorno que ele estava entregando. Então chega no ponto que essa extorsão é tão aguda e equivale a uma etiqueta. Uma etiqueta que o Armin colocava em suas propriedades humanas. Então, nas inúmeras entrevistas do Armin que tem no YouTube, você pode ver super simpático, uma boa presença, mas os valores morais dele são muito baixos. Eu já sabia disso antes do escândalo. Quando eu fui dar uma analisada na vida dele, há alguns anos atrás, eu realmente vi, e na época eu fiquei até triste, né? Porque às vezes a gente quer que todo mundo seja uma boa pessoa, mas eu já tinha visto que os valores morais dele eram baixos. E em relação à sua personalidade, eu não posso atestar, porque eu não sei muito sobre suas qualidades, e embora eu sei que ele tenha. Mas esse caso aqui é sobre os defeitos. Defeitos que estão sendo investigados e que podem resultar em acusações criminais. Algumas pessoas ricas ficam entediadas com muita facilidade porque podem conseguir o que querem, então sempre querem algo mais doente. E é difícil ignorar que o status de estrela de cinema do Armin favoreceu com que ele conseguisse falar com tantas mulheres ao mesmo tempo. Nem o golpista do Tinder conseguiu esse feito de tanta... Gente, era muita mulherada, muita mulher. E, basicamente, o fator de sedução que permeia uma celebridade é muito grande, porque a pessoa fica... Parece que assim, a pessoa... Quando alguém fica famoso, a pessoa já fica mais bonita. Sem plástica, sem cirurgia, sem botox, sem nada. A pessoa fica mais bonita quando ela fica famosa. É natural, vem com a fama. Você começa a ver, gente, que brilho é esse? Olha, eu nunca tinha reparado isso. A pessoa começa a ver, só você pegar as fotos de antes e depois... Antes da fama, depois da fama, claro, tem às vezes uma cirurgia, bons cremes, massagistas, tem. Mas assim, é um brilho, o olhar. A pessoa já tem uma coisa que vem com a fama. Isso é primordial para que esses indivíduos
se sintam no direito de praticar o que quiserem, porque eles têm esse fator que as outras pessoas não têm. Porque as outras pessoas são o quê? Anônimas. Então a gente tem pessoas comuns, pessoas anônimas, pessoas desconhecidas, pessoas famosas, pessoas conhecidas, pessoas mundialmente celebradas em todo e qualquer lugar. Claro, muitas vezes tem muitos famosos que vêm com dinheiro e isso também deixa a pessoa mais bonita ainda. Isso também é uma coisa impressionante. Se você falar, aquela pessoa ali tem horrores na conta. Nossa, como ela tem esse brilho no cabelo. Gente, é coisas assim que é natural. Você comenta aqui embaixo. Se você, às vezes, olhava uma pessoa e falava, que feinho, não tá nem aí. Aí, de repente, você conhece a pessoa e aí você gosta de alguma coisa na personalidade dela e, de repente, você começa a achar, nossa, gente, que dentes lindos, que cabelo bonito. Nossa, como essa pessoa é bonita e eu não tinha reparado. Às vezes, a pessoa se torna bonita porque, na verdade, lhe agrada o que você está vendo no exterior ou no interior dela, que de alguma forma está refletindo o que te faz te sentir bem. E o ARMY, pode ser que no fim ele nem goste de BDSM e talvez ele usou o BDSM para ser um bode expiatório ético para o que ele realmente queria fazer. E aqui é muitos sinais de alerta. Se um dia você tiver um namorado, uma namorada que dizer, eu gostaria de comer um pedaço do seu dedo, ou então tem uma parte de você que você não se importaria de me dar para eu poder comer, mas fuja, dê uma pancada no pescoço da pessoa e sai correndo. Nem olhe para trás. Tem coisas assim que são muito claras, muito nítidas. Se você tá com alguém, eu gostaria muito de, não sei se seu dedo é tão lindo, sabe? Gente, a gente precisa ter uma noção. Às vezes a pessoa fala na brincadeira, às vezes a pessoa expressa a pergunta de um jeito que aparenta estar brincando, que ela aparenta estar brincando, mas na verdade ela está falando muito sério. E às vezes o perigo é eminente. A gente já viu casos aqui de encontros, às vezes as vítimas não têm, porque vítima nunca tem experiência em fugir de uma cabra, às vezes a pessoa precisa esperar um momento, fuja quando estiver dormindo, mas se não, mobiliza ali, desmobiliza a pessoa e dá o fora. Mas você realmente precisa notar. Tem coisas que não são ditas na brincadeira. Eu não consigo me imaginar dizendo que eu gostaria de comer um pedaço do meu dedo ou de outra pessoa. Isso é horrível. O ARMY é inegavelmente culpado aqui. Só que eu não sei o quanto é exagerado e o quanto é verdade, porque uma dessas moças não é tão confiável, a gente vai ver isso no próximo, isso foi um choque que eu tive ao decorrer da análise, é muito grave inclusive. Mas eu me sinto mal pela esposa e eu me sinto mal pelos filhos do ARMY que um dia vão descobrir sobre isso, porque isso é vergonhoso, isso é triste, isso gera explicações que você tem que dar o tempo todo. Já pensou ter que se explicar uma coisa dessa para cada pessoa que você conhece por aí? E no geral isso é muito além de como o ARMY vê a sua própria sexualidade, mas também o que o levou até lá. Geralmente quem faz coisas como o que ele é acusado de fazer tem uma forma distorcida de pensar, o que nós já vimos. E além disso, é um prejuízo próprio. Porque na maior parte das decorrências é uma ferramenta para encobrir coisas dentro de si. O ARMY não era tão poderoso dentro da indústria, porque se ele fosse ele tinha conseguido filmes melhores. Mas a imagem que ele refletia para o lado de fora era muito impactante. Uma imagem que seduz, que atrai, que envolve, que apaixona, que convence e que espelha o quanto não sabemos nada sobre essas pessoas. Um papel em um filme representa apenas um personagem de um ator. Você não conhece ninguém quando está assistindo um filme. A única coisa que você pode atestar é que aquele ator ou que aquela atriz tem uma ótima aparência. Porque, no geral, o restante é fantasia e não é real. O personagem é alguém que um roteirista escreveu. Os personagens do meu livro são frutos da minha imaginação. Suas ações, reações, comportamentos e atitudes, todos vieram daqui. Todos eles. Cada diálogo saiu da cabeça de uma mesma pessoa. Eu não sei quem é Armie Hammer. Eu não conheço. E você também não conhece. E sinceramente, eu não esperava que tudo isso iria vir à tona. Mas francamente, Armie Hammer pode ser pior
do que eu imagino. Pois é, se você gostou desse caso, compartilha, comenta, dá o seu like. Eu preciso muito da sua ajuda para que esse canal cresça. Então, toda a movimentação que vocês fazem, interação, realmente é muito importante. O YouTube entende que as pessoas gostam, que estão assistindo, e ele vai passar para mais pessoas. Especificamente, eu pretendo sim, eu quero ver muito agora o desempenho desses vídeos, mas eu pretendo trazer as continuações, porque eu quero focar agora no novo depoimento das moças que acusam o Armin, as vítimas. E também tem a Casey Hummer, que foi o que eu me preparei muito tempo, inclusive eu estou com depoimentos gigantescos dela. É uma história bem dramática. Prepara os lenços, prepara o lenço que você vai chorar. Tem gente que vai se identificar aqui com a história dela. É uma história bem, vai falar com você. É um caso diferente do que a gente costuma ver e realmente vai ser bem forte, é emocionante, é emocional. Eu espero que você goste, ok? Lembre-se das outras atrações que temos aqui no canal, confira. Eu tenho certeza que isso vai te beneficiar. Todas as análises são muito boas e elas estão por aí sempre. Eu trago a minha opinião, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo, que eu posso dizer com base na minha experiência. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira o meu livro, Perfeito Estranho. Ele está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram, principalmente se você não mora no Brasil, que é o livro. Fala comigo, o envio acontece. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Weaver, que se vê preso em uma terrível maldição, enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. E aí ele começa a desconfiar que há uma grande herança geracional envolvendo toda a sua vida e o que está dando de errado nesse momento. Esse livro tem mais reviravoltas do que essa história. É escrito em formato roteiro, então não é um formato tradicional, convencional. Você vai falar assim, gente, parece que eu estou vendo um filme. Realmente é muito imersivo, é uma experiência bem multifocal. Então eu acho que você vai gostar assim dessa história. O livro vai autografado se você quiser, marcadores, um pôster exclusivo, tem muita coisa legal e bacana. Eu tenho um grupo no Telegram, se você quiser ouvir bastidores, saber de coisas, é muito bacana. Tem informações maravilhosas por lá. Eu também tenho um canal de cortes, as análises são reportadas, são postadas por lá. Eu acho que eu já disse isso, né? E você pode me seguir no Instagram, Gustavo N, psicanalista. Lá tem bastidores, às vezes tem umas coisas a mais que eu posto. Normalmente eu divulgo muito quando a gente tem novas atrações nos stories, é sempre uma campanha pesada de marketing, mas no geral é isso. E a gente se vê no próximo caso, e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!